enviasse material pornográfico para ele mediante redes sociais. Comportamento predatório, que é onde ele teria acesso mais facilmente a esses adolescentes, inclusive quando ele fazia as divulgações em escolas e faculdades também, ele já aproveitava para captar essas adolescentes. O caso tramita agora na Justiça. A operação aconteceu dias antes do Gimbal, evento que o investigado liderava ser realizado. Mas a comissão organizadora decidiu cancelar a operação para analisar atividades por tempo determinado. E também, sim, inclusive, a gente deve ter operacionalizado atividades que depois de ter temporada e até resolver algumas pendências, medidas financeiras em relação aos negócios, e depois encerrando as atividades definitivas. A região tomou essa decisão com os participantes restantes, né? Isso foi decidido em grupo e resolvemos encerrar por conta de que é um nome que agora já não tem mais sentido ser utilizado. A gente lamenta muito tudo que tem acontecido. E o caso do ônibus? E assim no Brasil, 5 adolescentes gravaram relações sexuais com uma menor de idade. O veículo que foi usado pelo grupo estava há 2 anos abandonado no bairro Morumbi. Depois da repercussão, o veículo foi guinchado. O vídeo de sexo explícito viralizou. A Polícia Civil de Mauá passou a investigar tanto a autoria quanto a disseminação do conteúdo, enquadrando o caso como crime grave sob o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um episódio com uma série de reflexões: violência simbólica, consentimento, responsabilidade nas redes, vulnerabilidade de adolescentes e o papel de todos na construção de uma cultura de proteção. Essas situações elas vão trazer marcas que vão se arrastar ao longo dos anos. Então é importante, após isso, que haja um trabalho com essas crianças, com esses adolescentes, porque depois de um tempo isso aparece em outras situações, Então a gente vai ter aí adolescentes, jovens com problemas, dentro de casa, problemas com relacionamentos, com dificuldade de trabalho, com sentimento de insegurança, com baixa estima. Então é importante que essas crianças e adolescentes depois eles sejam assistidos.
Vixe. Bar de fé. Vixe. Erga um pouquinho mais, mas não dá pra ouvir muito baixo, sim. Deixa no 23, pelo menos. Uhum. Vixe. E localizou um suspeito, no qual foi dado voz de abordagem, e ele não acatou a voz de abordagem, e aí avançou para a cena policial civil, no qual foi ferido na região da barriga. Esse suspeito estava com uma parte de uma tesoura de cortar-grama, e para impedir essa injusta agressão, a P2 realizou o ritual de disparo para poder acessar essa injusta agressão. A equipe do CIAT foi acionada e constatou o óbito desse suspeito. Foi encontrado próximo ao local, num barraco aqui, próximo ao local, as roupas que esse autor do homicídio particular estava usando. Então, acreditando que esse autor, ele trocou de roupa e se escondeu na mata. Foi também mostrado a foto desse filme com a moça que estava junto com o autor do homicídio para a Vitória, e ela confirmou que seria o mesmo, seria esse. Luiz Lourenço tinha 35 anos. Descrito como alguém alegre e pacífico, tornou-se um símbolo de um problema que estava latente em Cascavel. Nos últimos anos, a cidade viu o aumento da população em situação de rua, muitos com crimes no histórico, além do tráfico e consumo de drogas às claras. A Paraná ganhou um apelido por parte dos moradores e comerciantes, a Cracolândia de Cascavel. Faz um ano em março que puseram revólver na minha cabeça. Eu vivi 40 minutos de terrorismo aqui, ó, no mesmo centro. Eu estava na catedral, assisti a missa das 7, e às 8h10, faca na minha esposa, desse tamanho assim, e uma na cabeça. 40 minutos de terrorismo. É muito morador de rua diferente que aparece. A gente trabalha, então a gente precisa de segurança. Perigoso, a gente está aqui, sua mulher sentada à noite, no meio do trabalho. A gente lá no banco é perigoso, né? Tem que ter mais segurança, né? Tem que tirar as ideias da rua. Isso aí é um problema sério, né? É perigoso, né? Às vezes a gente trabalha com uma porta fechada, porque tem muito medo, né? Mais segurança, mais polícia, mais guarda municipal na rua aí. É muito tráfico. Então sempre traz problema. Você sai aí na rua, eles abordam, pede dinheiro, às vezes até ameaçam, né? Então acaba ficando uma situação bem insegura para quem está trabalhando aqui, para quem está convivendo, até mesmo para quem mora aqui. A gente tem sentido muita insegurança em todos os momentos. A gente não tem liberdade nem para sentar de fora, para fazer as coisas, a gente não consegue trabalhar direito, é muito complicado. Morro de medo para isso aqui, não dá para passar nada no mercado. Mas eu saio 11 horas da noite, é cheio de usuários, né? Tem que cuidar. Infelizmente estamos aí nessa situação de uma nova Cracolândia. A reclamação já existia e foi mostrada diversas vezes pela Tarobá. Mas a morte de Luiz Lourenço motivou uma mobilização do poder público em diferentes frentes. A Operação Resgate, realizada pela Guarda Municipal, focou nas pessoas em situação de rua. Foragidos foram presos, passagens de ônibus foram doadas para eles retornar à cidade de origem, e quem precisava foi encaminhado aos serviços de acolhimento do município. O poder público municipal está preocupado em dar oportunidades, né, logicamente. Então, a segurança pública seria a última em fazer. Então, nós temos que entrar primeiro e colocar segurança agora. Os juízes estão mais alarmados. 87% dos advogados estão armados. Então, essa é a grande razão da segurança agora, tem que entrar na frente para que as outras secretarias possam desempenhar seu papel. Entre os serviços do município que atende pessoas em situação de rua está o Santo Clóvis, que também foi centro de uma coluna. A unidade ficava no bairro Santa Felicidade, onde já era alvo de reclamações dos moradores. A pedido do Ministério Público, o endereço precisava mudar para a área central. E aí vieram os protestos. Verdade, é uma situação difícil, né? Porque onde estão os relatos participantes, geralmente, né, os relatos não são bons, né?
É uma situação que entende que precisa ser resolvida, mas ao mesmo tempo a preocupação está justamente entre duas escolas, as maiores de Cascavel, né? Uma municipal e uma estadual. Que a gente não tem segurança, né? Que já não bastasse os moradores que ficam ali no restaurante central, que já não dá segurança nenhuma. E agora com essa instalação, piorou, né? A gente não tem como se defender, né? Principalmente eu que ando sozinha com ela. Então, não tem segurança nenhuma. A gente não vê policiamento. Ali tem a delegacia, só que não fica a polícia ali. Eu passo ali mesmo, eu não vejo uma polícia ali fora. Então, assim, se tem um doido ali com saco ou com pedra, ninguém vai te defender. Foi uma coisa, foi prudente. Que não só acumula e traga mais pessoas de fora para vir pedir na cidade de Cascavel. É uma coisa que eu apoio. Apoio. Mas tem que ser uma coisa que tem que ser muito bem avaliada, muito bem estudada. Por causa do que nossas crianças, nossos filhos, o consumo de drogas é altíssimo. Tanto é que tem região da Avenida Brasil, próximo daquele posto central lá embaixo lá, que à noite é possível passar de bicicleta pela família lá. Porque os usuários de droga é tanto de fumar um crack na frente das crianças. A primeira opção na Rua da Bandeira foi descartada, mas o serviço acabou sendo instalado na Rua Santa Catarina, uma região comercial, e apesar de muitos protestos, continua por lá. É extremamente inviável, né? Não tem lógica alguma estar colocando isso aqui. Primeiro que é uma região comercial, uma região onde tem bastante clínicas, a gente atende bastante pessoas com debilitadas, idosas, que vêm